Forte abraço a você que me acompanha aqui, Juninho Fonseca, de olho no lance, a melhor análise do jogo, onde disponibilizamos os vídeos com dicas, palpites e pitacos a respeito dos campeonatos da temporada. E agora, o que aconteceu ontem? Rapaz, esse vídeo para nós falarmos rapidamente sobre Copa Libertadores de América, jogo muito difícil, Corinthians conquista um ótimo resultado. Antes disso, vou dar uma passada rápida na Sul-Americana, que os brasileiros mandaram muito bem ontem. O Internacional venceu 2-0, ocupa a primeira colocação do grupo E, venceu o Independente Medellín lá em Porto Alegre. Quem venceu também foi o Atlético Goianiense lá em Goiânia, venceu o Clube Deportivo, vamos falar espanhol direito, Juninho. Antofagasta, 1-0, assumiu a primeira colocação, 12 pontos do grupo F, e o Ceará deu uma sapecada no General Cabaleiro, 6-0, o Ceará já está classificado na primeira colocação desse grupo. Que legal, o Ceará vai correr atrás disso, ok? E lá em La Bombonera, o Corinthians conseguiu um ótimo resultado, um jogo muitíssimo difícil. A comissão técnica do Corinthians, lá do Vitor, eles se preocuparam muito com o jogo do final de semana que o Boca Juniors fez pelo campeonato argentino, né? E o Vitor Pereira, que é o comandante, o técnico, o head coach do Corinthians, se preocupou, utilizou esse jogo como referência para fazer uma escalação com 3 zagueiros, utilizando de novo o Lucas Piton do lado direito e o Fábio Santos do lado esquerdo, meio campo com Duqueiroz, Michael e tal. Mas eu não gostei não. Apesar que o Corinthians saiu à frente, um gol, resultado de um escanteio do lado esquerdo, teve um bate-rebate, o Duqueiroz ali, 16 minutos, pegou, finalizou legal, o goleiro do time argentino demorou, o Rossi demorou para ir, 1-0 para o Corinthians, mas o Corinthians ficou muitíssimo apertado durante o jogo inteiro. No final do primeiro tempo, deixa eu ver que minuto 42, Benedetto, aquele que já tinha feito gol decisivo em Libertadores, em semifinal de Libertadores, fazendo aniversário, fez o gol, deixou o resultado 1-1 no primeiro tempo. Eu imaginei algumas trocas no Corinthians no intervalo, porque não fiquei satisfeito. Eu trabalhei nesse jogo, fui comentarista desse jogo lá para o pessoal da Notícia FM de Americano, pessoal muito bacana, e eu sinalizei o meu incômodo com a pressão que o Corinthians sofreu durante todo o jogo, com poucas alternativas. Rapaz, ontem aconteceu uma coisa estranha que eu queria comentar com vocês no jogo. O time do Boca Juniors não havia feito nenhuma substituição e o Corinthians já havia feito 5. Por quê? Porque o Vitor Pereira e a comissão técnica perceberam que o Corinthians precisava de mudanças, não fizeram no intervalo, mas ele fez no decorrer do segundo tempo, buscando uma alternativa para o Corinthians não ficar tão pressionado. Olha, para você ter ideia, nas minhas contas, nos meus números, o Corinthians chutou uma vez no gol e fez 6 cruzamentos na área. Já o Boca chutou 11 vezes no gol e fez 30, repito, 30 cruzamentos sobre a área do Corinthians. O que eu acho, e que esses dois dados são os dois dados que eu trabalho quando eu estou atuando como comentarista, finalizações e cruzamentos. Por quê? Porque tem um percentual alto de gols que surgem de cruzamentos, algo em torno de 2/3 dos gols acontece em função de cruzamentos, ou de bola parada, escanteio, falta, ou normal, o cara chega lá no fundo, cruza com o pé direito, com o pé esquerdo, enfim. Então, no meu entendimento, repito, o título, o lead, não é, deste vídeo é que em jogo difícil o Corinthians conseguiu um ótimo resultado. Por quê? Vamos partir para o resultado. Comentamos sobre o jogo, que o Corinthians não teve uma boa condição, ficou muito apertado. O Boca teve 2, 3 chances muito boas, muito claras. Tem um tal de Sálvio, se não me engano, um atacante número 10 do Boca. Rapaz, o cara perdeu 3 gols ali. Não interessa, o que sai na súmula não é se perdeu o gol. Na súmula sai um gol do Corinthians e um gol do Boca. O empate permite ao Corinthians, provavelmente dependendo do jogo que acontece nessa quinta-feira
entre o Deportivo Cali e Always Red, o Corinthians poderá jogar o próximo jogo decisivo, sexta rodada, em condição de classificar sem problema nenhum, talvez até com um empate. Jogando Neoquímica Arena contra esse Desportivo Cali, o Corinthians pode muito bem se classificar para a próxima fase. É em função deste ponto que o Corinthians conquistou que nós plantamos uma parte do título, o bom resultado. Muito bom resultado. Por quê? Quando passar o tempo, daqui, vamos dizer, 5, 6 anos, independente de onde o Corinthians consiga chegar nesta competição, ninguém vai se lembrar especificamente do jogo difícil que o Corinthians teve. Irá lembrar do resultado, porque o resultado é mais fácil de procurar, você entra na internet. Quanto foi Corinthians? Quanto foi o Corinthians lá no dia 17 de maio de 2022? Corinthians foi até La Bombonera, enfrentou o Boca e empatou 1-1, que parece claramente um número favorável. Então, no futebol eu sempre tenho a minha opinião e ela está plantada nessa história toda que eu tenho aí desde 1970 envolvidos com futebol. Quando você joga mal, muito mal, que é o caso do Corinthians no meu entendimento, se você não perder é um tremendo resultado. Por quê? Meu amigo, na hora que eu jogar bem eu vou ganhar. Saber tomar pressão, que foi o que o Corinthians fez, tomou pressão da direita, da esquerda, no meio, cruzamento, chute, arremate, virada de bola, teve confusão, teve briga, teve cartão vermelho para o treinador do Corinthians, para o Cantígio, tinha acabado de entrar, deu uma cabeçada a la Zinedine Zidane numa Copa aí do Mundo, uma final e tal. Mas o jogo foi pegado mesmo. Depois, no segundo tempo, muitas faltas, muitas entradas, enfim, resultado ótimo. Resultado para o Corinthians, tá certo? Era isso que eu queria trazer para você, meu amigo. Olha, que jogo de bola, que jogo intenso, jogo para registrar a história, na história tanto do Corinthians quanto do Boca Juniors. Jogo que já decidiu Libertadores, tá lembrado? 2012, o Corinthians foi lá na casinha, 1-1, gol de Romarinho, 0 segundos depois que entrou ele empatou o jogo e depois aqui no Pacaembu o Corinthians ganhou. Segundo gol do Emerson Sheik, que eu me lembro bem, acho que ele fez os dois, sei lá. Corinthians venceu esse jogo. Então, um jogo para a história dos dois clubes e para a história do futebol sul-americano, porque eu vou te falar que dois times, dois clubes muito fortes que nós temos, o Boca lá da Argentina, o Corinthians aqui do Brasil, São Paulo, capital. Olha só, era isso que eu queria trazer para você, uma passada rápida nos bons resultados dos brasileiros na Sul-Americana, quinta rodada também, praticamente encaminhando a classificação do Internacional, do Atlético Goianiense e do Ceará. E os jogos da rodada de ontem, lembrando que o Bragantino perdeu para o Estudiantes, o Bragantino tem um final de competição apertado, precisa buscar a classificação, vai ser na última rodada. Olha, não gostei do resultado do Bragantino contra o Estudiantes, o Flamengo ganhou de 3-0, talvez tenha um pouco de folga lá, não é? O Paulo Souza, vai que eu vou te falar, o treinador do Flamengo está mais apertado que sardinha lá. Você conhece essa frase? Lá em Olímpia eu escuto essa frase. Mais apertado que sardinha, cara. E é isso mesmo, o Flamengo está vivendo um momento estranho, com resultados de razoável a bom e muito aperto fora de campo e uma insatisfação incrível da torcida, que parece não gostar muito do novo treinador. Fica esperando lá o Mister, que arrumou um rolo lá falando que vinha, que não vinha. O Mister é o Jesus lá, o treinador português que veio para o Flamengo. Então, amigo, resumindo, jogo difícil, ótimo resultado para o Corinthians, encaminhando a classificação para a segunda fase, que você sabe, segunda fase, 16 clubes, 8 jogos, joga fora, joga em casa e vamos que vamos até que resulte na semifinal, 2 jogos na semifinal e a final com um único jogo só. Amigo, tenha um ótimo dia, um grande abraço. Eu vou ficando por aqui. Tchau.